No ano de 2014, o diretor russo Andrei Zvagintsev presenteou o cinema com um filme incrível, que concorreu ao Oscar e venceu o Globo de Ouro como o melhor filme estrangeiro daquele ano, além de ser indicado à Palma de Ouro em Cannes. Nele, acompanhamos Kolya, um homem que vive ao lado de sua esposa Lilia e do filho adolescente. Logo no começo do filme, a propriedade onde a família vive é requisitada pelo prefeito da cidade, e é a partir daí que as coisas começam a dar errado. Essencialmente, o filme é um drama familiar, mas alguma coisa é diferente. Existe uma presença invisível que parece cercar os personagens o tempo todo. Mesmo nos momentos de isolamento, algo se faz presente para mostrar que apesar de longe dos outros, eles nunca estão sozinhos. E na verdade, é daí que vem o nome do filme, Leviatã. Para entender bem esse conceito, teremos que passar pela teoria política e pela Bíblia. Não por acaso, o Estado e a Igreja são aspectos paralelos e recorrentes do filme. Então, vamos lá. A primeira aparição desse nome é do livro de Jó, do Antigo Testamento, no capítulo 41. Aqui, já podemos traçar a primeira relação entre o mito e o filme russo, pois Jó era um homem próspero que ao decorrer da narrativa foi perdendo tudo que lhe era de valor, seus bens, seus filhos e por fim sua saúde. Apesar de tudo isso, Jó se provou fiel e foi recompensado por Deus, que ao se manifestar, citou Leviatã. Можешь ли ты удой вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Будет ли он тебя умолять? Будет ли разговаривать с тобой кротко? На земле нет подобного ему. Он царь над всеми сынами гордости. Seja na fala de Deus ou na fala do padre, é possível interpretar a citação do Leviatã como uma demonstração de poder, já que seria uma criatura que nenhum humano poderia derrotar. São várias as formas que o Leviatã já foi representado, mas sempre como um monstro marítimo. No inconsciente coletivo, foi uma presença marcante na época das navegações, e até hoje é relacionado com a lenda do monstro do Lago Ness, por exemplo. Então nada mais coerente do que situar o filme às margens do mar. Mais tarde, em 1651, o teórico Thomas Hobbes utilizou esse mesmo mito como alegoria para explicar o que ele entendia que deveria ser o Estado, no seu livro Matéria, Palavra e Poder de um Governo Eclesiástico e Civil, ou apenas Leviatã. Para ele, o estado de natureza do homem seria um estado de guerra constante, movido por competição, desconfiança e glória. Foi ele, inclusive, que popularizou a frase "o homem é o lobo do homem", ilustrando que o homem é seu próprio pior inimigo. Hobbes, então, defende a ideia de um contrato social onde todos abririam mão de sua liberdade e a entregariam a um soberano que poderia fazer o que bem entendesse, desde que garantisse a paz de seus súditos. Segundo ele, a monarquia seria a forma ideal de Estado, já que quanto maior o número de poderes, como no caso da democracia, mais as opiniões iriam divergir e se aniquilar mutuamente. A relação com Leviatã está exatamente nesse poder absoluto, onde o Estado é uma figura extremamente opressora. Sendo o livro escrito em plena Guerra Civil Inglesa, não é de se surpreender que o autor pense principalmente em questões de segurança. E hoje já debatemos outros aspectos que não tinham espaço na época, como representatividade, por exemplo. No filme, mesmo anestesiados por litros de vodka, os personagens são constantemente esmagados pela presença intangível do Estado e da Igreja, que chegam a se manifestar fisicamente em alguns momentos. O clímax de tensão do filme ilustra bem isso. A ação acontece fora do nosso campo de visão, com uma decisão acertada do diretor para mostrar o quanto somos impotentes perto da violência presente no filme. Estamos para a violência humana como os personagens estão para a violência institucionalizada. Numa interpretação mais ampla, fica clara a intenção do diretor de criticar o sistema político russo. E aqui, entramos em uma parte bem interessante dessa história. Esse não foi um filme bem recebido pelo governo de lá. O ministro da Cultura, por exemplo, definiu o filme como uma obra anti-russa, chegando a sugerir que o diretor devolvesse o dinheiro público que recebeu para a produção do filme, criticando também a forma como a igreja foi representada ali. Líderes religiosos também julgaram o filme como muito pessimista e repleto de clichês, sendo essa uma das críticas que ele mais sofreu, de que só teria feito sucesso no Ocidente por ter falado mal da Rússia. O filme acabou estreando nos cinemas, mas em versão censurada, e isso me lembra um caso bem parecido aqui do Brasil, do filme Aquários. O filme conta a história de uma mulher que, mesmo com total direito de permanecer onde estava, no caso dela um apartamento, sofria com forças de todos os lados tentando a tirarem de lá. Mesmo que indiretamente, era um tema em alta na época, e quando a equipe do filme se posicionou contra o impeachment de Dilma Rousseff, houve toda uma mobilização contra ele.
O jornalista Reinaldo Azevedo chegou a escrever que assim que Aquarius estreasse no Brasil, o dever das pessoas de bem seria boicotá-lo. O mais engraçado é que essa frase foi utilizada em um dos cartazes do filme, dando a entender de que uma crítica negativa de um jornalista político conservador como ele, na verdade seria algo bom. No final das contas, Aquarius foi um filme muito bem recebido pela crítica, assim como Leviatã. O filme russo chegou a receber doações pela internet como contribuição aos produtores, e mesmo deixando de lado toda essa história por trás das câmeras, o filme é um ótimo drama familiar e um trabalho incrível de som, imagem, atuação e direção. Então, estando disposto a entender os símbolos e passar por uma experiência desafiadora de cinema, você vai adorar esse filme. Meu nome é Henrique e hoje eu queria compartilhar com vocês a primeira coisa que ganhamos com o canal. O Marcelo Dessalete, que eu citei no segundo vídeo, me enviou seu outro trabalho, Cumbi, o qual já li e achei sensacional. É aquela mesma pegada atmosférica do Encruzilhada, mas com alguns elementos de fantasia que agregam muito a representação da cultura negra. Então vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. A gente não monetiza os vídeos porque usamos muito material de outros artistas, então ainda não ganhamos um centavo com o canal. E por isso mesmo queria deixar a pergunta: se abríssemos uma espécie de financiamento, onde quem colaborasse com algum dinheiro ganhasse um conteúdo extra ou algo do tipo, vocês apoiariam? Deixem embaixo nos comentários, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.